O retrato de Oswaldo Peralva. Parte 8. O amor desafia a Sibéria. Deixa rolando um Piazzolla aí no fundo aí, tá, pessoal? Naquele ambiente monástico, qualquer sentimento de afeição de uma pessoa por outra era condenado e perseguido. A amizade ou o amor dos comunistas só poderiam ser dedicados a essa entidade mística que se chama o partido. Relatamos o caso de Falit, recém-casados, a quem mantiveram separado de sua esposa nos primeiros tempos da escola. Mas esse Falit, cujo nome real é Carleto Ferrer Favalli, e o declino porque ele já rompeu com o PCB, além de amar a sua esposa, se dava ao luxo de ter amizade por um colega, criando assim mais um caso que posso narrar. Eles tinham o hábito de passear juntos pelo quintal, de manhãzinha, os dois sozinhos, ou os dois mais a mulher de Carleto. Conversavam, recordavam coisas, riam, trocavam ideias. Por esse inominável crime, foram advertidos pela direção do coletivo. Mas achando que nada de mal praticavam assim contra o partido, prosseguiram em seus passeios, embora mais espaçadamente. Novas advertências, artigos datilografados surgiram no Jornal Mural, criticando-os, até que o caso culminou na Assembleia do Coletivo. E nessa Assembleia, os dois impenitentes se defenderam como leões, explicaram que sua amizade era sã, formada na fábrica, e que trabalharam juntos e consolidada ela era no partido, para o qual entraram juntos e no qual participaram juntos de tantas greves, comícios e outras lutas em defesa de sua classe. Mas eram apenas dois contra uma maioria hostil, sem contar sequer com um gesto público de apoio de nossa parte, isto é, daqueles que não os hostilizávamos, que não estávamos contra sua amizade, que não víamos crime algum nisso, mas que não tínhamos coragem de defendê-los, para não incorrermos no crime de cumplicidade. José Souza, inflamado, verberava-os e se tornava eloquente. Aquilo era atitude contra a direção, atitude anticomunista. Todos ali se estimavam, mas não havia ninguém que vivesse como eles viviam, confabulando, trocando língua, formando opinião comum. Só o fato de estarmos no PCB, prosseguiu abnegado déspota, indicava que amávamos a humanidade, nosso povo, nossos companheiros, que esta era uma amizade do tipo superior, sem egoísmo. Já a amizade deles era diferente, como uma discriminação em face dos outros companheiros. E, no fundo, que ninguém se iludisse, um começo, uma tentativa de formação de grupo. E o PC, como partido bolchevista monolítico, não tolerava grupos em suas fileiras. E atrás de Souza desfilaram outros acusadores. Um deles é Pavel, de certo uma das pessoas mais amáveis e mais subservientes que o céu cobre. Usou da palavra para comprovar, com um fato concreto, as afirmações de Souza, e lembrou que, na reunião anterior,
Os dois amigos manifestaram pontos de vista semelhantes sobre a organização interna do coletivo. Hoje, penso que se essa assembleia tivesse sido transportada diretamente para um palco, a plateia daria gargalhadas estrondosas, supondo tratar-se de uma farsa engraçadíssima. E, no entanto, era tudo muito sério. Poucos meses depois, reuniu-se no Brasil o 4º Congresso do PCB. Carleto e seu amigo, que eram membros suplentes do CC, foram destituídos sumariamente desse organismo. O mesmo destino, exclusão do CC, teve André Vitor, que também era suplente daquele organismo. De temperamento irrequieto, exacerbado ainda mais por certa enfermidade, foi dos mais ativos e mais corajosos membros do grupo de resistência. Além disso, sua esposa também fazia o mesmo curso, de modo que ele desafiava duplamente os poderes monarcais. Tinha atitudes heréticas em relação aos dirigentes do coletivo e repartia com a sua esposa o sentimento de amor que os outros camaradas consagravam por inteiro ao partido. Em um dia chegou a Moscou um dos secretários do PCB. Tratava-se de Almeida, um rapaz outrora modesto, que fora artesão no Rio Grande do Sul, mas a quem o partido convertera num indivíduo cheio de empáfia. Esse indivíduo, numa reunião do coletivo, esbravejou, ameaçando todos, sem que nem para que, ou melhor, somente para que seus patrões soviéticos vissem como ele era duro e não um liberal. Em meio dessa arenga gratuita e rumorosa, gritou, visando atingir André: "E quando chegarem ao Brasil, vai acabar essa história de marido e mulher juntos. Um vai pro norte e o outro vai pro sul." Cominforme por dentro. Naquele recinto, cercado por muros altos e soldados de armas embaladas, num subúrbio velho de Bucareste, funcionava a redação de um estranho jornal, com o quilométrico título de "Por uma paz duradoura, por uma democracia popular". Semanário com apenas 4 páginas, circulava no mundo inteiro em 21 línguas. Nele se publicavam as palavras de ordem que iriam mobilizar as opiniões de milhões de pessoas em favor das posições soviéticas no cenário internacional. O Cominforme, que desde sua fundação em 1947 publicava esse jornal, constituía em verdade um departamento especial da seção estrangeira do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética. Nossa, o nome desses negócios dá uma raiva. E sua dissolução em 1956 foi ditada por considerações táticas do governo soviético. Pelas mesmas considerações, o Cominforme, com diferente fachada, mas com os mesmos fins, foi reorganizado em Praga, menos de 2 anos depois, em torno da revista Problemas da Paz e do Socialismo. Voando para Bucareste. Após 5 horas de voo direto, no avião especial do Cominforme, desembarquei em Bucareste por volta das 12h30.
Num dos primeiros dias de fevereiro de 1955, o campo de pouso era também especial para o Cominform, e sua aeronave gozava na Romênia do direito de extraterritorialidade. Nela podiam ser transportados pessoas, documentos, objetos, sem que sofresse a menor fiscalização por parte das autoridades romenas, tanto na saída como na chegada. Não tivemos, pois, que mostrar meu passaporte a ninguém, nem abrir as maletas. Esperava-me no aeroporto o tradutor Karpov, que trabalhava com cera, o representante argentino. Não sei se o sotaque agora aqui, a pronúncia é cera ou será, tá, pessoal? Quando eu falar cera, é o representante argentino. Ele não sabia meu nome, mas sabia que eu era brasileiro. E foi fácil identificar-me, pois todas as outras pessoas que vinham no avião eram russas. Saudou-me, apresentou-se, enfiou minha bagagem no automóvel e partimos. Atravessamos algumas avenidas novas de boa aparência. Depois penetramos num cipoal de ruas estreitas, sinuosas e sujas. Desembocamos em uma viela com casas só de um lado, defrontando um muro alto e extenso, ao fim do qual nos detivemos diante de vasto portão de ferro, guardado por milicianos. Karpov mostrou-lhes a permissão especial para que eu entrasse. O carro atravessou o portão e parou junto a algumas árvores, aonde fiquei esperando que o tradutor providenciasse meu propusc, isto é, um salvo-conduto para transitar pelos portões daquele recinto, cercado de muros altos, onde funcionavam as instalações do Cominform. Logo que saímos do campo de pouso, Karpov me perguntou se eu tinha uma foto pequena de mim mesmo e que nome iria usar dali por diante, a fim de que ele tratasse imediatamente no propusc. Eu tinha a foto, dei. Quanto ao nome, pusesse Ribeiro. Quando ele regressou, uns 15 minutos depois, eu cochilava no automóvel, sob as vistas indiferentes do motorista romeno, habituado a transportar para ali gente das mais variadas nacionalidades. Recebi meu documento, cruzamos de novo o portão e fomos para a casa do argentino, que ficava a uns 30 passos, no arruado em frente. A família dele se achava em Praga e eu ocupei um quarto em seu apartamento. Ele já me esperava e, feitas as apresentações, Karpov deixou-nos. Em seguida, partimos os dois para almoçar no restaurante da organização, dentro do recinto murado. E às 15 horas apresentei-me a Romanov, redator-chefe do jornal Por uma Paz Duradoura, por uma Democracia Popular, que respondia por Mein, então em Moscou. Começaram aí as minhas atividades no QG do Movimento Comunista Internacional. Durante o trajeto aéreo, ao contrário do que acontece nas viagens normais, não fiz camaradagem com ninguém. Em cada passageiro eu enxergava um ser misterioso, incumbido de tarefas secretíssimas, destinadas a aluir, em alguma parte do globo terráqueo, as muralhas do capitalismo. O mesmo pensariam eles de mim. Essa recíproca suposição tornou-nos incomunicáveis. Limitei-me a alternar momentos de sonolência com momentos de reflexão. Fazia esforços para reintegrar-me na realidade, para admitir como naturais todas as coisas esquisitas que se passaram comigo até pouco tempo antes. Tudo começou quando, ainda na escola, Souza me pediu que o acompanhasse, pois precisava falar comigo em particular. Imaginei logo tratar-se de alguma penalidade contra mim. Ao entrar no quarto, minha suspeita se robusteceu. Ali estava Almeida,
um dos secretários do CC do PCB recém-chegado do Brasil. Magro, comprido, cara angulosa, posava de Lúcifer. Dias antes ele participara de uma assembleia do coletivo na qual fizeram ameaças gerais e gratuitas. Ao defrontá-lo, pensei que se houvesse iniciado um acerto de contas com cada um dos rebeldes e que chegara a minha vez. Estávamos sentados os três. Mansamente, Souza me foi fazendo algumas críticas. Recordou que meu comportamento na escola não tinha sido muito bom. Que desde o início eu me colocara numa posição hostil ao comitê dirigente. Interrompia-se, pigarreava e prosseguia. Até então, eu estava com a mais curiosidade do que medo. Não podia conceber essa espécie de sanção. Me poderia ser aplicada... Opa, eu errei aqui. Não podia conceber que essa espécie de sanção me poderia ser aplicada antes do meu regresso ao Brasil. Mas eis que ele mudou de tom e passou a fazer moderados elogios. E por fim, comunicou-me que a direção do partido resolvera confiar a mim outra honrosa tarefa, como oportunidade para que eu me reabilitasse dos meus erros e que ele acabava de ter mencionado. Houve uma pausa. Com um gesto de cabeça ele transmitiu a palavra a Almeida. Este, derreando-se mais no espaldar da poltrona, explicou que eu fora escolhido para participar da direção colegiada do seminário por uma paz duradoura por uma democracia popular, que se editava em Bucareste como órgão oficial do Comiforme. Frisou o caráter absolutamente sigiloso e extremamente importante da missão, para que me designaram o secretário do partido e o camarada Prestes, em nome do Comitê Central. Recomendou que, por isso, ao me despedir dos colegas, lhes dissesse simplesmente ter sido chamado com urgência para desempenho de uma tarefa no Brasil. Estalou uma palmada no braço da cadeira, dando o assunto por encerrado. Eu ainda quis saber pormenorizadamente quais as minhas funções, formas de contato com o Brasil, se havia tempo fixo para lá permanecer. Empurrando as mãos abertas em minha direção, como a devolver-me as perguntas, Almeida disse apenas que tudo seria explicado pelo camarada Mitim. Era como se me jogasse de uma esfera para outra. Agora eu ia ser uma peça do aparelho central do movimento comunista internacional, girando em sua órbita, regendo-me por suas exigências e por suas disciplinas. Desde o começo não tive mais tranquilidade. Tudo me parecia demasiado estranho e suspeito, inclusive o laconismo da comunicação e a pobreza de dados sobre a minha tarefa. Eu não conseguia explicação para essa preferência de que fora alvo. Representar o comiforme do PCB, organismo ao qual eu não pertencia, se bem habitualmente participasse de suas reuniões e tivesse exercido várias funções que, pelo estatuto, são reservadas a seus membros. Além disso, eu formava na escola, entre os opositores ao grupo dirigente, apesar de que na última fase do curso, se houvessem atenuado as discrepâncias e os atritos. Na véspera da partida, lembrei a Souza que ainda não me haviam devolvido o passaporte. E ele respondeu que tudo seria providenciado em tempo. De certo, se Volobov virá hoje
E o trará, pensei. Ele veio para me levar no dia seguinte. Dormiu na escola, mas nada me falou a respeito. Continuei achando esquisito. No automóvel com ele de madrugada, não pude afastar minhas preocupações. Rodávamos em direção à cidade, depois em direção ao aeroporto e nada do passaporte. Era isso o que mais me irritava. Eu tive nítido pressentimento de que iam mandar-me para a Sibéria e não para Bucareste. Se Volobov dizia uma tolice qualquer, sorria e cuidava lobrigar algo de maligno com seu sorriso. Bucareste? Sibéria? Até então, eu desconhecia a história dos hediondos crimes stalinistas, dos campos de concentração e dos fuzilamentos de pessoas por simples divergências com a direção do partido. Muitas vezes no Brasil, sorri com desprezo ou me encolarizei ante as referências feitas na imprensa a desterros para a Sibéria, a campos de concentração soviéticos, como se fossem miseráveis calúnias. Mas todo aquele ambiente sombrio de humilhação e desconfiança na escola e, sobretudo, na excursão pela Rússia, substituiu em meu espírito a certeza pela dúvida. A mesma dúvida que teria assaltado meu companheiro em Leningrado, quando veio dizer-me que Mikhailov só poderia ter sido carcereiro de campo de concentração. Existiria ainda o degredo siberiano, de fato, ou somente na imaginação dos correspondentes estrangeiros. Recordei-me do ditado proferido numa assembleia do coletivo por um colega nosso, operário gaúcho. Quando se diz que uma vaca é oveira, alguma mancha ela tem, bah. O carro rodava pela estrada, madrugada dentro. Tratei de construir mentalmente algumas frases em russos, curtas, incisivas, de denúncia, para gritá-las em caso de necessidade. Por fim, chegamos ao aeroporto e terminou o pesadelo. Lá dentro do avião recebi de Sivolobov meu passaporte. Um abraço e votos de felicidades em minha nova tarefa. A Nova Internacional. O Cominform foi fundado em setembro de 1947, na chamada Conferência dos Novos Partidos, que se realizou de 22 a 27 daquele mês na cidade polonesa de... Porra, nome da cidade agora embaçou, hein, mano? Vamos lá, pessoal. Sklarska... Porra. Sklarska Poreba. Sklarska Poreba. Acho que é isso. Lá estavam representados seus partidos comunistas. Os dirigentes soviéticos Andrei Djanov e Georgy Malenkov. Os franceses Jacques Duclos e Etienne Fajon. E os italianos Luigi Longo, Eugenio Reate. E os iugoslavos Edvard Kardelj e Milovan Djilas. Os tchecoslovacos Rudolf Slansky e Stefan Bastovansky. Os poloneses Władysław Gomulka e Hilary Minki. Os húngaros József Révai e Mikhali Farkas. Os romenos Georgiou Dej e Ana Pauker. Os búlgaros Vilko Chervenkov e Vladimir
Poptomov. Tem uma nota de rodapé sobre Poptomov. Vamos ler, ela é comprida. Não resplandeceu por muito tempo a estrela dos fundadores do Cominform, como observou Eugênio Reale em livro recente. Zhdanov morreu misteriosamente pouco tempo depois dessa reunião. Seu companheiro Malienkov subiu ainda mais para depois cair pesadamente no ostracismo. Kardelich, com todo o seu partido, expulso do Cominform. Gilaz e Farkas presos. Slansky e Bastovansky assassinados. Mink no ostracismo. Gomulka preso, reabilitado e hoje de novo no poder. Pauker em completo ostracismo. Poptomov morto em 1952. E o próprio Reale rompeu com o PC italiano e com o movimento bolchevista. Das delegações àquela reunião, só permaneceu intacta até hoje a francesa. A Albânia, pequenina demais, não mereceu a honra de ser convidada. Decidiu-se criar novo instrumento para unificar os principais partidos comunistas da Europa, precisamente aqueles representados na reunião, dando-lhes como sede Belgrado. Esse instrumento, a que se denominou Bureau de Informações do Partido Comunista e Operário, ficou com a tarefa de editar um jornal semanário sob o título, dado pelo próprio Stalin, de Por uma Paz Duradoura, por uma Democracia Popular. Era a nova Internacional Comunista que se formava. Nova nota de rodapé. Desde o início, a imprensa ocidental passou a ser chamada de Bureau de Informações de Cominform, por analogia com a sigla Comintern, formada das palavras russas. Pelo amor de Deus. Komunisticheski Internacional Comunista. Cominform seria, pois, a sigla de... vou ter que falar de novo. Komunisticheskaya Informatiza, Informação Comunista, que não existia com esse nome, mas foi ela que se tornou conhecida no mundo inteiro, e não a sigla oficial, que era Inforbureau. A princípio, os comunistas identificavam a sigla Cominform uma provocação da imprensa burguesa, mas por fim, Khrushchev a utilizou, dando-lhe, pois, foros de legitimidade no movimento comunista internacional. Fim da nota de rodapé, além de nomes russos minúsculos. Vamos lá, voltando. O chefe da delegação soviética, Andrei Zhdanov, pronunciou um informe em que deixou clara as origens e finalidades do Cominform nos planos econômicos, políticos e partidários. No plano econômico, a questão estava vinculada ao Plano Marshall, através do qual os Estados Unidos começaram a fazer cair sobre a Europa uma chuva de ouro, dedicando à reconstrução da França, Inglaterra, Alemanha e outros países a soma colossal de 60 bilhões de dólares. Stalin ficou apavorado, temendo que assim escapassem a seu controle alguns países onde já predominavam os partidos comunistas. E, de fato, seu temor não era infundado, pois a Tchecoslováquia, por exemplo,
se dispunha a aceitar a ajuda contida naquele plano. O primeiro-ministro Gottwald chegou a arrumar as malas a fim de ir encontrar os americanos na França, mas recebeu do Kremlin ordens ao contrário e sem desfazer as malas, partiu imediatamente. Não, porém, rumo a Paris, e sim a Moscou. Stalin bem sabia com quem estava tratando. Gottwald passava todo o tempo da Segunda Grande Guerra na União Soviética, em Ufá, longe da linha de frente, regressando ao seu país para, na prática, receber o governo que lhe ofereciam, na ponta de suas baionetas vitoriosas, as tropas soviéticas. Não tinha, pois, moral para contrariar o senhor do Kremlin, de quem ouviu acre censura, desistindo de uma vez por todas do auxílio americano. Contudo, para aqueles países da nova democracia, como se intitularam inicialmente, devastados pela guerra e sem poder para contar ajuda substancial da União Soviética, empenhada em sua própria reconstrução, o ouro do Plano Marshall continuava a exercer com seu brilho metálico forte atração. Convocou-se então a Conferência da Polônia entre Jidanov, onde Jidanov dedicou parte importante de seu informe a combater esse plano. Ao explicar por que os soviéticos se recusaram a entrar em acordo a respeito do mesmo, frisou: se contrário, a União Soviética tivesse aceitado participar dos tratados, seria fácil atrair para a ratoeira da reconstrução econômica da Europa com a ajuda da América, os países do oeste e do sudeste da Europa, unificando através do Cominform os partidos comunistas de tais países. A União Soviética cuidava de converter essa região em esfera exclusiva de sua influência econômica. No plano político, o objetivo imediato era consolidar a dominação comunista nos países do Sudeste europeu e fazer com que os comunistas na Europa Ocidental pagassem a ofensiva contra a influência política externa dos Estados Unidos. Nas novas democracias, chegara-se à supressão da colaboração entre os comunistas e outros partidos e, portanto, na própria democracia, posto que os PCs, apoiados na Europa de ocupação russas, chamaram a si a totalidade do poder. Por outro lado, ali onde a influência militar e econômica norte-americana era maior, os comunistas foram alijados do governo, como no caso da França e Itália. Tratava-se, pois, segundo Stalin, de que nesses países os comunistas passassem a ofensiva. Jidanov, o porta-voz stalinista, dizia: o perigo principal para a classe operária consiste atualmente na subestimação das próprias forças e na superestimação das forças do adversário. O Cominform cuidaria através do seu jornal de transmitir semanalmente as necessárias instruções para uma coordenada ação nesse sentido. E finalmente, no plano partidário, tratava-se de restabelecer, no que fosse possível, a situação vigente ao tempo do Comintern. Este era considerado como um partido mundial único, sendo os partidos comunistas nacionais meras seções a ele filiadas.
Assim ficava claro que os comunistas de todos os países eram dirigidos de um centro único, com sede em Moscou. Isso constrangia e dificultava as relações entre União Soviética e seus aliados na guerra, sobretudo porque às vésperas do ataque nazista à União Soviética, Stalin assumiu oficialmente a chefia do governo, sendo ao mesmo tempo o dirigente máximo do Comintern. Por isso resolveu dissolver o órgão dirigente desse partido mundial, passando cada sessão a ter vida autônoma. O pretexto dado publicamente foi outro. Alegou-se que era difícil dirigir de um centro único todos os partidos comunistas. Que, além disso, o Comintern tinha formado numerosos dirigentes comunistas de várias nacionalidades, os quais já poderiam conduzir os respectivos partidos a conquistas de seus objetivos. Mas, posteriormente, Stalin deixou entrever o motivo real, que Zhdanov ressaltava agora, em termos assim: a dissolução do Comintern pôs fim para sempre à calúnia propalada pelos adversários do comunismo e do movimento operário, de que Moscou se intromete na vida interna dos outros estados e de que os partidos comunistas dos diversos países não agem no interesse de seus povos, mas segundo ordem do exterior. Nesse mesmo informe, mais adiante, declarou Zhdanov: entretanto, na situação atual dos partidos comunistas, há também deficiência. Alguns dos companheiros acreditavam que a dissolução do Comintern significava a liquidação de todas as ligações e de qualquer contato entre os partidos comunistas irmãos. Entretanto, a experiência demonstrou que um tal isolamento dos partidos comunistas não é justo, é nocivo e substancialmente falso. E mais: não há dúvida de que uma tal situação se prolongasse, estaria prenhe as consequências muito nocivas para o desenvolvimento do trabalho dos partidos irmãos. Esta exigência de consultar-se e de coordenar voluntariamente a ação dos diversos partidos amadureceu, sobretudo agora, quando o continuar neste isolamento poderia conduzir ao enfraquecimento da compreensão recíproca e muitas vezes também a sérios erros. As frases consultar-se e coordenar voluntariamente são maneiras de dizer. Conforme pude testemunhar durante o tempo em que atuei no Cominforme, Moscou ditava e os demais partidos obedeciam. Mas afora esse detalhe, no mais, Zhdanov expressou a verdade. Tratava-se de colocar novamente todos os partidos comunistas sob a tutela e a serviço imediatos do Kremlin. Em primeiro lugar e abertamente, os partidos comunistas mais importantes da Europa. Assim entendidos os que se achavam no poder e os que, como o da França e o da Itália, se haviam constituído uma força politicamente nacional de primeira grandeza. Mas também, e subrepeticiamente, todos os demais partidos que atuariam coordenados pelo Cominforme como destacamentos de guerrilha na retaguarda dos países capitalistas e como propagandistas da política exterior soviética. Em suma, a função do Cominforme me foi explicada ainda
com mais clareza por Mitin, que era seu chefe em Bucareste e destacado membro do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética. Quando conversamos sobre minha tarefa ali, ele me disse que, como correspondente representante, este era meu título, deveria estar a par da situação política geral do meu país e de outros países da América Latina que estivessem afetos a mim, de meu partido e de outros partidos comunistas da mesma região, a fim de unificarmos, através do órgão, por uma paz duradoura, por uma democracia popular, a orientação geral da política correspondente aos interesses da paz, do movimento operário, do socialismo. Esse jornal, frisou ele, era reconhecido pelos camaradas do mundo inteiro como órgão do movimento comunista internacional e sua orientação por eles acatada. Acrescentou que, além disso, eu deveria ler atentamente as últimas provas de cada edição, sobretudo do editorial, e de outros artigos importantes, assinados ou não, feitos por nós mesmos ou vindos de fora, e chamar a atenção para erros, desvios, equívocos. E, ao mesmo tempo, deveria ir estabelecendo contato pessoal ou por correspondência com os dirigentes do Partido Latino-Americanos, muitos dos quais passavam por Praga a caminho de Moscou ou Pequim. Era preciso aumentar a vinculação desses partidos com o Cominform, colher material deles, informações de seus respectivos países e, eventualmente, desempenhar alguma missão junto a eles. Assim, findo o estado de guerra e extinta, pois a razão determinante da dissolução do Comintern, Stalin cuidou de arranjar uma organização que o substituísse, primeiro abrangendo só a Europa e, em seguida, estendendo seu raio de ação a todas as partes de nosso planeta. Constituiu-se, por isso, o Cominform.